Povo, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de question tag. E eu sei que vocês já ouviram a palavra tag por conta de marcação em Instagram, em Facebook, por exemplo. Tag em inglês, a tradução literal, seria aquela etiquetinha que se coloca preço e depois você põe na peça à venda. E essa matéria é chamada assim porque question tag é um pedacinho de pergunta bem pequenininho que eu vou colocar no final da minha frase, seja para puxar assunto ou para confirmar uma informação. O né do português vai ser o question tag do inglês. Só que em inglês essa gramática não vai ser tão fácil quanto o né. Primeiro a gente vai ter que ver se a gente está fazendo uma frase afirmativa ou uma frase negativa. E com base nisso, estruturar a matéria do tag. E aqui eu vou propor que a gente comece pelo que é mais fácil, quando a frase já é negativa. Quando ela estiver negando, o seu question tag praticamente já vai estar pronto. Mesmo quem tem muita dificuldade em inglês consegue fazer tag negativo. Então vamos pensar um pouquinho aqui nesse caso. Toda vez que você tiver uma frase negativa, em algum momento você vai ter um not na frase, ou você vai ter alguma palavrinha e o finalzinho dela vai ser o not abreviado, o N''T. E logo depois que você encontrar a palavra que estava vindo seguida de not ou estava grudada no N''T, a única coisa que você tem que fazer é tirar o not dela. A palavrinha que sobrar é o nosso verbo auxiliar, é com ele que a gente vai fazer a pergunta do tag. Então, tirou o not, só jogar essa palavra lá para o outro lado e acrescentar o pronome. Toma cuidado, aqui nessa matéria a gente não pode usar nome, João, Maria, José, a gente sempre tem que usar pronome, ele, eu, ela, que em inglês é o I, you, he, she, it, we, you, they, que vocês não aguentam mais. Vamos pensar no exemplo aqui só para vocês verem como realmente é fácil. You haven't traveled yet, você não viajou ainda. Aí eu quero fazer a seguinte frase, você não viajou ainda, né? Acha a palavra que tem o not, que aí está na cara, que é o haven't. Tira o NT dessa palavra aí. E o have que sobrou é o que vai te ajudar na pergunta. No caso desse exemplo, a gente não usou nome, então é só repetir o you lá do outro lado. A frase toda ficaria You haven't traveled yet. Have you? E isso daqui eu já quero que vocês percebam também. É como se fosse uma equaçãozinha, como se fosse matemática. Se de um lado é negativo, do outro lado tem que ser positivo. Se de um lado é positivo, do outro tem que ser negativo. Essa que é a dinâmica do question tag. Agora vamos mudar um pouquinho o tempo verbal só para vocês verem que é sempre a mesma coisa. A frase You didn't travel significa você não viajou e isso está no passado. Identificou a palavra que tem o not, que é o didn't, tira o N''T, sobrou did. E joga lá na pergunta e repete o pronome. Então You didn't travel vai ficar Did you? Vamos para o tempo presente. You aren't traveling. Você não está viajando. Identificou a palavra que tem o not em seguida ou o NT. Tira o NT dela, no caso aren't, vai sobrar are. Então essa frase ficaria You aren't traveling. Are you? E é isso, galera. Bem facinho. Se eu fosse aluna e estivesse, por exemplo, fazendo uma prova dessa matéria, eu começaria por todas as frases negativas. Aí agora, vamos complicar um pouquinho. Vamos agora falar das frases afirmativas. Agora a matéria vai dar uma enroscada, porque você precisa olhar para a frase, saber que tempo verbal que ela tá, identificar qual que é o verbo auxiliar, para depois colocar ele junto do not. Então, nesse caso, não vai rolar não saber tempo verbal. Vocês precisam reconhecer basicão. Por exemplo, verbo com ed é passado, verbo com s, superpoder é presente, verbo com ing é contínuo. Isso daí é básico para vocês saberem fazer essa matéria. Pega o exemplo lá. John traveled last year. O John viajou ano passado. Faz uma pergunta para o verbo traveled, qual o tempo verbal que você tá? E como eu falei agora há pouco, quando a gente vê verbo que termina com ed, isso daí é passado simples. A segunda pergunta que você tem que se fazer é, tá, se isso daqui é passado, qual seria aquele verbinho que me ajudaria a montar uma pergunta no passado? E aí provavelmente vocês vão lembrar que o verbo que ajudava você a montar perguntas no passado era o did. Mas a gente ainda tem aquele BO. Esse did ele vai ter que ficar negativo, porque se a frase está afirmando, o tag tem que estar negando. E se você chegou até aí, essa daqui é a parte fácil, porque basta acrescentar N''T, que é a abreviação do not, e o did já está negando, didn't. Aí é só jogar o didn't lá no tag. E lembrando que o John, eu não posso repetir esse nome lá no tag, então eu vou ter que transformar ele em pronome. John é ele, e ele em inglês a gente fala he. Então essa frase completa ficaria John traveled last year. Didn't he? Vamos manter um pouquinho aqui a mesma dinâmica, mas mudando o tempo verbal. John travels a lot. John viaja muito. Qual que é o tempo verbal? Vocês sabem que quando aparece verbo conjugado com S, S e S, isso daí é tempo presente.
Legal, o que me ajudaria a perguntar no presente? Vocês vão lembrar que era o do ou o does. E aí vocês precisam escolher, mas vai pela lógica, né, galera? Se travel está conjugado com S, você vai ter que escolher o verbo auxiliar, que também tem S. Portanto, vocês ficariam com o does, e aí bastaria acrescentar o N, apóstrofe T, a abreviação do not, e você teria doesn't. A frase completa ficaria John travels a lot. Doesn't he? Muda. John would travel. O John viajaria. Isso daqui é um tempo chamado condicional. O que me ajuda a perguntar no tempo condicional? É o próprio would que já apareceu ali na afirmativa. Pega esse would, junta com N apóstrofe T, você teria wouldn't. A frase completa ficaria John would travel, wouldn't he? Galera, não tem jeito, precisa dominar tempo verbal. Agora vamos para uma terceira parte disso daqui, que volta a ser uma parte fácil, que são os casos especiais, as exceções. Geralmente a exceção é o cão, mas nesse caso aqui vai ser bem mais fácil. E o primeiro caso que a gente tem de exceção, é legal vocês olharem esse contexto aqui. Olha essa frase. I'm not paying much attention. Am I? Beleza, minha frase começou com I am not, basta tirar o not. O que veio logo antes, a gente vai usar no tag. Então, am not menos o not ficaria am. Am I? Beleza, até aí ok. Agora vamos pensar que fosse o inverso. Como é que vocês fariam a inversão disso daqui? Ou seja, transformar essa frase para afirmativa e o tag para negativa. Como é que vocês fariam a junção do am mais o not? Porque a real é que não existe junção de am mais not. Existe até o ant, mas ant é gíria, nem vamos entrar nesse caso aqui, tá? E como não existe junção, caso eu quisesse fazer a frase I'm paying more attention, estou prestando bastante atenção, e eu fosse fazer o tag, vocês teriam que emprestar o verbo to be. De quem? Do próximo da fila. Todo mundo lembra disso daqui. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Quem que é o próximo da fila depois do I? You. Então você vai ter que emprestar o verbo to be do you, no caso a you are, negar esse are e colocar ali em cima no tag. Essa frase então ficaria I am paying more attention, are and I. E isso daqui eu expliquei para vocês entenderem como é que funcionou a gramática. Mas, mais fácil de tudo, decora. Toda vez que tua frase começar com I am, você vai fazer question tag com are and I. Começou com I am, termina com are and I. Segundo caso diferentão. Casos que a sua frase começar com let's. Let's ou let's not. Tanto faz, vai ser sempre a mesma coisa. Pega exemplão clichê aí da Ramones. Let's go. Primeira coisa que você precisa entender é que esse S aí do let's não é a abreviação do is, e sim do us. E us é nós. Beleza, isso daí já resolve qual é o pronome que você vai ter que usar no tag toda vez que tua frase começar com let's ou let's not. Agora, a gente pode ensinar do jeito sério, tradicional, convencional, ou a gente pode ensinar do jeito tosco, que é sempre mais fácil de lembrar. As pessoas hoje em dia às vezes nem conhecem mais. Eu fui da época do Hop Hari, um parque lá em Campinas. Bem louco, morreu umas pessoas, fechou, abriu, fechou. E esse parque Hop Hari, ele tinha a língua dele mesmo. Eles falavam que era uma mistura de espanhol, francês, holandês, alemão, um monte de outras coisas. E cada vez que você descia de um brinquedo, o cara que estava operando a cabine falava tchau e tchau, tchau, volte sempre. Então, na língua do Hop Hari, tchau era tchau e tchau, tchau, segundo fontes muito confiáveis. Enfim, no final das contas o parque ficou muito ruim, a explicação pior ainda, mas tenta lembrar dessa explicação ruim, porque toda vez que você tiver uma frase começada com let's, o question tag vai ter que ser shall we. Se for let's not, shall we também. Não tem que ficar naquele lance de afirmativo negativo e vice-versa. Terceiro caso. Quando vocês estiverem em ordens em inglês, e é fácil identificar, porque logo no início da frase você não vai ter sujeito. Por exemplo, preste atenção, pay attention. Não presta atenção, don't pay attention. Então, ou sua frase começa direto com o verbo, ou ela começa com don't mais verbo. Começou desse jeito, question tag é will you. Sempre. Afirmativo ou negativo é will you. Vou nem ficar contando historinha sobre esse caso aqui. Só decora isso daí e tá ótimo, sucesso. Quarto e último caso, quando a minha frase tiver o there to be, que é o verbo existir, haver em inglês. Então, there is, there are, there were, there isn't, there aren't, there weren't, there wasn't, blá, blá, blá. Tua frase começou com um desses caras, não tem sujeito. Assim como em português o verbo haver não tem sujeito. Então, você vai ter que usar as regrinhas, por exemplo, there is vai ficar isn't, there were vai ficar weren't, e assim vai. Mas, em vez de colocar um pronome, a gente vai colocar o próprio there.
E é isso. Se eu estivesse aprendendo essa matéria para fazer uma prova específica desse conteúdo, eu procuraria, em primeiro lugar, fazer todas as frases negativas, porque elas já estão prontas para mim. Segundo, eu farei as exceções, exercícios com exceções, já que está fácil, como vocês viram. E eu deixaria por último as frases afirmativas. Tática de guerra e funciona, tá? Essa matéria é isso, povo.